E desde que começou a pandemia e nós tivemos a informação de que a obesidade, o sobrepeso, é um dos fatores de risco para o coronavírus, aumentou significativamente a quantidade de mensagens que eu recebi aqui no direct de pessoas preocupadas com o processo de emagrecimento, preocupada com a questão comportamental, com ansiedade, com estresse, pessoas que não conseguem emagrecer. Então, por conta disso, agora domingo, agora é 11h56 da noite, eu resolvi fazer essa semana, uma semana do processo de emagrecimento. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas informações relevantes, algumas informações importantes, que eu não vejo todos compartilhar, e que poucas pessoas sabem, né? Ao menos das pessoas que eu conheço, que eu convivo, que são informações super importantes para esse processo de emagrecimento. Então, se você quer saber mais sobre o processo de emagrecimento, precisa perder peso e tem certa dificuldade, não consegue, ou passa por aquilo que é conhecido como efeito sanfona, né? Que até emagrece por um período, mas depois volta a engordar de novo, não consegue manter, né, a perda de peso frequente, ou conhece alguém que precisa. Eu acho que é interessante até para que a pessoa compartilhe com a gente, ou até você compartilhe aqui comigo, o seu processo, as suas experiências, para que a gente faça essa troca de informação. Acho que a primeira coisa que é interessante comentar é que ninguém engorda porque quer, ninguém engorda porque é fraco, porque não tem disciplina. Muitas vezes, inclusive falando agora de compulsão alimentar, é uma doença, não é a falta de vontade nem nada, é um processo bioquímico que acontece. Então a gente precisa tomar cuidado e saber diferenciar o que é uma fome, o que é uma compulsão alimentar ou o que é uma preguiça de fato. Então vamos entender um pouco sobre algumas áreas do cérebro que são importantes neste processo de emagrecimento, né? Nesse processo bioquímico, como eu citei para vocês há pouco. A primeira delas é o hipocampo. O hipocampo é a área responsável pelo acesso às memórias que nós temos. Além dele, é importante a gente saber, claro, de uma forma bem simples, sobre o sistema límbico. O sistema límbico é responsável pela nossa parte de prazer, pelos nossos sentimentos, os nossos comportamentos e até mesmo pelo descanso que é necessário. Além disso, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo é responsável pela área de saciedade. É ele que fala pra gente, ó, chega, já deu, não é para comer mais, continua comendo, ainda não estou satisfeito. Então, são essas três partes que são importantes a gente entender, obviamente de uma forma bem simples, mas para a gente conseguir entender um pouco mais de como que funciona esse processo. Quem me segue há mais tempo já me viu falando por algumas vezes que o nosso corpo, o nosso organismo, ele é perfeito e ele sempre tenta achar o equilíbrio de tudo. Esse processo ele chama homeostase, que é o quê? Então, quando eu fico muito estressado, ele tenta equilibrar, me trazendo aí hormônios que trazem a calma. Quando eu como muito doce, então eu tenho uma liberação de insulina, isso daí tudo para encontrar o equilíbrio. Se eu sinto frio, né, então ele começa a mandar energia para eu me manter aquecido, manter a mesma temperatura corporal. Isso, o impacto da homeostase no processo de emagrecimento. Vamos pensar assim, uma pessoa que sai de casa atrasada, aconteceu um monte de coisa, brigou com o marido, brigou com a mulher, ou pegou trânsito, o carro não funcionou, a pessoa já acorda estressada, chega no trabalho, tem um monte de gente enchendo o saco, passa um dia estressante, enfim, o dia inteiro estresse, o dia inteiro tendo picos de liberação de cortisol, o dia inteiro estressado. Chega para voltar para casa, pega um trânsito, ao menos aqui em São Paulo é muito comum de acontecer, mas pega um trânsito de 1h30, 2 horas. Além disso, está com fome, não conseguiu se alimentar direito, por conta da ansiedade não dorme direito. Enfim, gente, essa é uma realidade que acontece com muitas pessoas que eu conheço e até comigo mesmo já aconteceu muitas vezes. A pessoa, ela precisa sentir prazer. O corpo, para equilibrar esse nível de estresse, quer que a pessoa sinta prazer, quer que ela volte a ficar bem. E o que ele faz? Ele vai acessar aquela parte do cérebro que eu falei para vocês, que é o hipocampo,
que é a parte da memória. Então, ele vai acessar ali no hipocampo coisas que deram prazer. Então, ele vai tentar puxar na memória o que deu prazer de uma forma imediata para aquela pessoa, para que ela diminua o nível de estresse que ela tem ali no momento. E aí, nesse momento, o que a pessoa busca, né? O que o corpo pede? Prazer imediato e recompensa imediata. No trânsito, qual é a memória que vai acessar? O que vai acontecer? Qual é o prazer imediato que a gente mais tem? Comida. Então, a pessoa automaticamente vai passar em frente a um McDonald's, vai entrar no drive-thru, vai pedir um lanche e vai se alimentar. Vai ter a sensação de prazer e recompensa ali imediata, vai se sentir muito melhor. Isso tudo é fisiológico, acontece e muitas vezes a pessoa não percebe. E aí tem um ponto, se a pessoa não para comer o lanche, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais nervosa, mais estressada e o organismo vai continuar pedindo ali aquela questão do prazer e da recompensa imediata. É uma verdadeira bola de neve. Ou seja, o organismo vai acessar lá no hipocampo memórias que te deram prazer momentâneo, prazer ali rápido. Eu estou usando aqui o exemplo do trânsito, por exemplo, para fazer a liberação de dopamina, que é para entrar aí, então, no equilíbrio do estresse que a pessoa está passando naquele momento. E aí você me pergunta, tá bom, então, por que a pessoa não tem prazer, não sente esse prazer de recompensa aí com um alface, com uma salada, com tomate, cenoura? Algumas pessoas até sentem, sim, o prazer com esse tipo de alimentação, mas talvez não no ambiente que eu estou usando como exemplo. Mas tem uma explicação também para isso, porque a gente tem maior prazer com coisas palatáveis, altamente palatáveis ou hiperpalatáveis. E normalmente não sempre, esses alimentos hiperpalatáveis, açúcar, gordura e sódio, eles trazem uma recompensa e uma sensação de prazer, uma experiência prazerosa imediata. E por serem altamente gratificantes, elas ativam um circuito de recompensa do cérebro. E nesse momento, gente, a pessoa faz qualquer coisa para sentir prazer imediato. Eu, por exemplo, eu gosto da informação porque quando eu tenho a informação das coisas, eu consigo reagir, eu consigo lidar com elas de uma forma diferente. Por isso que eu estou explicando isso para vocês. É claro que tem como ludibriar tudo isso, tem como a gente ter prazer ou trocar o prazer por outras coisas, de repente substituir falando com alguém, dando risada. Sim, tem, mas para isso precisa haver um processo de mudança comportamental até que você armazene no hipocampo uma outra memória que faça a liberação de dopamina, ou que você consiga substituir alimentos ali rápido, que também te dê essa sensação de prazer, que não sejam hiperpalatáveis, não tenham um alto teor de gordura, de açúcar e de sódio. Mas isso é possível, é um processo mais demorado, mas é possível sim. E tem alguns alimentos que ajudam na liberação de dopamina. Então, de repente, pode ser uma opção para você carregar esses alimentos, principalmente nesses momentos onde ocorreram picos de cortisol durante o dia. Então, são esses alimentos, por exemplo, amêndoas, abacate, maçã, beterraba, alimentos que... até chocolate, né, com um pouco açúcar. Esses alimentos auxiliam na liberação de dopamina. Tem outra coisa também, gente, é super importante. Quem não dorme bem não emagrece. Não adianta achar que você vai passar por um processo de emagrecimento, não vai voltar a engordar, vai se manter no peso se você não cuidar do seu sono. E a dopamina também auxilia aí no processo de sono. Aí tem, por exemplo, a banana, que é mais fácil de armazenar, de levar e comer em qualquer lugar, o chá verde, o café. E tem um componente que é super importante também, que é a curcumina, que está presente na cúrcuma. Então, eu, por exemplo, tomo todos os dias de manhã, em jejum, água, limão e cúrcuma. Então, são alimentos que ajudam e auxiliam aí na liberação de dopamina,
durante o dia, alimentos que você pode comer nos intervalos de refeições e que vai te ajudar nesse processo que eu falei. E daí eu escuto gente que vira e fala assim, mas eu tenho tendência a engordar. Já ouviram isso? Com certeza vocês também já ouviram, se é que já não falaram isso. Eu tenho tendência a engordar. Gente, na verdade, isso não é muita verdade. Você pode ter tendência a comer, não a tendência a engordar, né? Mas é só uma brincadeira. Mas tem a lei da epigenética, só para a gente ter conhecimento também, ela nos diz que 15% faz parte de genética e os outros 85% faz parte dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e, enfim, do nosso estilo de vida. Então, essa coisa de que a minha família inteira é obesa, não existe. Não peguem isso para vocês como uma verdade absoluta. Isso não é real. Aí eu vejo que mais de 90% das pessoas que conversam comigo ou que eu conheço, enfim, elas falam que, mas eu faço atividade física e eu tento me alimentar corretamente e mesmo assim, eu posso até ter uma perda de peso por determinado momento, mas eu não consigo manter, eu volto a engordar. A gente tem que entender que o processo de emagrecimento, vamos pensar como se fosse uma cadeira que tem 4 pernas. Se uma das pernas é inexistente, a gente não consegue sentar na cadeira. A cadeira acaba sendo inútil, ela não funciona. E o processo de emagrecimento, ele também possui 4 pernas. Amanda, mas qual que é o mais importante? Não tem o mais importante. Todos são muito importantes num processo. Alimentação, a pessoa precisa cuidar do que come, sim. A questão dos nutrientes é super importante, sim. A questão da prática de exercício físico também é super importante. Só que aí entram mais 2 outros itens, porque eu vejo as pessoas muito focadas em atividade física e em alimentação. Atividade física e alimentação. Se isso funcionasse, só isso, né? Na verdade, se só isso funcionasse, concorda que uma hora a gente ia sumir, né? Porque a gente ia começar a perder peso, perder. Uma hora some. E não é isso que acontece por conta de um... Então, alimentação, exercício físico, prática, né, de atividade física, mente, que daí a gente envolve comportamento, sentimento, ação e tudo isso, e metabolismo. Esses 4 itens a gente precisa cuidar. E a termogênese adaptativa entra mais especificamente na questão do metabolismo. Sem isso, a gente não consegue perder peso, tanto que a gente gostaria de perder. A gente vai entrar no processo de homeostase e a gente vai voltar a ganhar peso. Isso acontece por quê? Porque eu fui fraca? Porque eu comi aquela pizza? Não, porque você é ser humano e isso acontece com todo mundo. Só que como as pessoas, ou a maior parte delas, não tem conhecimento disso, então as pessoas vão até o nutricionista, recebe lá uma dieta que precisa fazer, muitas vezes é uma dieta hipocalórica e uma dieta hipocalórica também não emagrece, ou melhor, ela não mantém peso magro de ninguém, e eu vou falar disso também depois. E aí a pessoa fica mal, porque muitas vezes tira ali o que ela gosta de comer, é uma dieta restritiva, a pessoa libera mais cortisol, depois que tem pico de cortisol, ela cataboliza, e aí o que acontece? Ela fica mais estressada. Ela consegue manter isso por um tempo, passa um tempo, o que ela faz? Ela vai dar uma escapada, é o dia E, né, que a gente chama o dia da esbórnia, então ela vai e come um pedaço de pizza, depois disso já começa a comer, e aí ela... Por quê? Ou porque ela falhou na academia, ou porque ela comeu algo que não devia, ela se sente mal, fracassada, não consegue chegar e se manter no peso que precisa. Mas, mediante tudo isso, ela esqueceu de 2 fatores que são fundamentais no processo de emagrecimento, que um deles é a mente e o outro é o metabolismo. Outro fator, gente, que é primordial, e vocês tenham isso em mente como primeiro fator. Se você não dorme bem, dificilmente você vai ter facilidade ou você vai conseguir chegar ao peso que você gosta, que você quer, que você deseja. O sono é principal, é primordial
dentro de um processo de emagrecimento. Da perna do metabolismo são 10 itens